Olá, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam firmes e estejam confiantes, né? Que é isso que nos faz andar para frente, é isso que nos faz querer ser sempre melhor a cada dia, né? Vou deixar uma frase para vocês hoje, para vocês refletirem. E essa frase ela foi dita por Florence. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Então, essa mensagem é muito forte, né? Às vezes nós temos o sentimento, né, de querer fazer o bem, de buscar o melhor, mas eles se perdem nas palavras. Mas que a partir de hoje, esse sentimento eles sejam transformados em ações e ações que vão beneficiar a si próprio e ao outro, em ações que vão te trazer os resultados que você tanto almeja, tá bom? Então, fica firme, foca nos estudos, que a recompensa com certeza virá. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a Cruz Vermelha Brasileira. Um simples resumo desse movimento que é tão importante, que foi fundamental em vários momentos da história da enfermagem. Vou estar enviando para vocês um PDF que vai dar um esclarecimento mais detalhado a respeito da Cruz Vermelha e um link também de um vídeo explicativo sobre como surgiu esse movimento, como surgiu o movimento internacional da Cruz Vermelha, né? E eu vou estar falando para você sobre a Cruz Vermelha aqui no Brasil. A história da Cruz Vermelha Brasileira iniciou no ano de 1907. O Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, ele foi inspirado pelo que viu nos outros países, pelo trabalho realizado em outros países e também quis trazer para o Brasil essa sociedade chamada Cruz Vermelha. Junto com outros profissionais, reuniu-se no dia 17 de outubro de 1907 na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, para o lançamento das bases organizacionais da Cruz Vermelha. Essas bases organizacionais já vinham da Comissão Internacional da Cruz Vermelha. Então, a partir daí, em 1908, no dia 5 de dezembro, foi criada então a Cruz Vermelha Brasileira. E essa Cruz Vermelha Brasileira se tornou uma instituição modelo, tanto em tempos de guerra, no socorro aos feridos, como em tempos de paz, atuando em catástrofes naturais, como secas, enchentes, socorrendo ali as vítimas desses desastres. O primeiro presidente da Cruz Vermelha Brasileira foi o Dr. Oswaldo Cruz, um médico que é considerado o patrono da saúde pública brasileira, responsável pelas principais campanhas sanitaristas que ocorreram no século XX no Rio de Janeiro. E essa sociedade da Cruz Vermelha é uma sociedade de socorro voluntário, autônoma e que é auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, porque prestava socorro principalmente às vítimas da guerra. E a enfermagem nesse meio, né? Então foi criado na Cruz Vermelha Brasileira o Comitê das Damas da Cruz Vermelha. E a responsabilidade dessas mulheres, dessas senhoras da sociedade carioca, era a formação de enfermeiras voluntárias para estar atuando ali nesse auxílio, nesse socorro a tantas vítimas de guerras e de catástrofes naturais. Através do trabalho dessa seção feminina, foi plantada uma semente, e essa semente frutificou, e mais cursos foram sugeridos pela seção feminina. Então, em março de 1916, foi criada a Escola Prática de Enfermagem, sob a direção do Getúlio Santos, que na época
era capitão médico do exército. Pessoal, e no cenário de guerra, né, a intensificação dos cursos de enfermagem seria cada vez mais, por ter essa necessidade, né, de cuidado aos feridos. Né? E com a declaração de guerra do Brasil aos impérios centrais, esses cursos de enfermagem se expandiram ainda mais. A Cruz Vermelha Brasileira, ela tinha estabelecido normas e princípios que valorizassem a vida dos homens de guerra, independente de qual exército ele pertencia. A Cruz Vermelha, ela segue princípios, e esses princípios, eles estão baseados na humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Então, o que quer dizer isso, né? Qual o resumo de todos esses princípios? Era a ação voluntária, a ajuda, o socorro às vítimas, independente de raça, independente de religião, independente de acordos políticos, independentemente de qual exército pertencia, né? Então, era um socorro a qualquer pessoa que estava necessitando daquele socorro, que estava ou ferido na guerra, ou que havia sofrido com catástrofes naturais, né? Tipo terremotos, vendavais, qualquer tipo de socorro que fosse necessário, né, era prestado a qualquer pessoa sem qualquer discriminação. Esse era o principal objetivo da Cruz Vermelha. Bom, algo interessante também da gente estudar é o emblema da Cruz Vermelha. Identificar uma sociedade, identificar uma instituição, é muito importante, né, ter uma imagem, ter um símbolo que a identifique. E Henri Durant, ele sentiu essa necessidade de ter um símbolo que identificasse os socorristas, né, os voluntários da Cruz Vermelha. Então, ele atribuiu que a falta de eficácia das operações realizadas, dos salvamentos, dos serviços sanitários, era devido à falta de uma sinalização, né? De um uniforme, de um emblema que fizesse com que as vítimas, com que as pessoas identificassem que essa sociedade, que essas pessoas que estavam ali, eram pessoas, eram socorristas voluntários e que pertenciam à sociedade da Cruz Vermelha, e que estavam ali para prestar esse socorro. E no ano de 1863, então na Conferência Internacional em Genebra, eles adotam, né, um símbolo, a cruz vermelha sobre o fundo branco, que era um sinal de distintivo da sociedade de socorro dos militares feridos. Mais tarde, consagra a cruz vermelha sobre o fundo branco como um distintivo dos serviços de saúde do Exército. Então, se vocês estiverem acompanhando com o slide essa aula, vocês vão observar. No slide 12, tem aí os emblemas que eram utilizados pela Cruz Vermelha, né? Esse movimento também tinha um movimento crescente vermelho, né? Então, eles utilizavam 3 símbolos. A cruz vermelha sobre o fundo branco, que é o emblema da Cruz Vermelha. Uma lua, uma meia lua sobre o fundo branco, o emblema crescente vermelho sobre o fundo branco. E o emblema do leão e sol vermelho sobre o fundo branco. Então, esses eram os 3 símbolos que indicavam, né, essas pessoas voluntárias, as pessoas que participavam dessa comissão da Cruz Vermelha Brasileira. Então, ficava mais fácil para os soldados identificar, para os feridos identificar, né? Todos ali em volta poderiam identificar
quais eram os voluntários, os socorristas da Cruz Vermelha, através de um emblema. Henri Durant acreditou então, né, que o serviço de socorro se tornaria mais eficaz se essas pessoas que estivessem ali prestando esse socorro, né, esses carros, tudo que fosse utilizado para esse auxílio, esse socorro, estava identificado com o símbolo da Cruz Vermelha. Então ele acreditava que com isso, isso ia facilitar e tornar esse atendimento, esse serviço mais eficaz. E em tempo de conflito, esse emblema ele constituiu uma manifestação visível de proteção concedida pelas convenções de Genebra, né? O emblema, então, ele pretendia indicar aos combatentes que certas pessoas, certas unidades sanitárias, que certos meios de transportes pertenciam e estavam protegidos pelas convenções de Genebra e por todos os protocolos que regiam, né, essa sociedade. E qual era a missão, qual era o objetivo, né, da Cruz Vermelha Brasileira? Né? Então, a missão dela estava relacionada à ação em caso de guerra e na preparação na paz para atuar em todos os setores abrangidos pelas convenções de Genebra. E essas ações, elas eram a favor a todas as vítimas de guerra, tanto civis como militares. Também eles tinham, né, esse objetivo de contribuir para a melhora da saúde, para a prevenção de doenças, alívio do sofrimento, através de programas que fossem beneficiar a comunidade que essa Cruz Vermelha estava inserida. Então, as ações de saúde, elas eram adaptadas de acordo com as necessidades e de acordo com as peculiaridades, né, que ia surgindo ali naquele meio, naquela comunidade onde eles estavam atuando. Também foram importantes, né, para a criação de cursos profissionalizantes e para também a manutenção desses cursos. E de acordo com essas necessidades, né, pela importância e pela necessidade de uma mão de obra qualificada, eles também criaram, né, cursos regulares profissionalizantes e de nível superior para organizar esse serviço de socorro de emergência e ter profissionais capacitados para estar atuando nesses momentos que fossem necessário o socorro às vítimas. A Cruz Vermelha Brasileira, então, ela recruta, ela treina e aplica o pessoal necessário de acordo com a finalidade da instituição. Né? Então, a Cruz Vermelha também queria ali incentivar a participação de crianças, de jovens, né? Queria divulgar esses princípios humanitários que eles defendiam, que essa comissão. A Cruz Vermelha Brasileira é reconhecida pelo governo brasileiro, né? Foi e é reconhecida pelo governo brasileiro como essa sociedade de socorro voluntário, autônoma, auxiliar dos poderes públicos e em particular dos serviços militares de saúde, né? E essa sociedade ela pode exercer suas atividades em todo o território brasileiro. Então, o trabalho realizado pela Cruz Vermelha Brasileira é assim importantíssimo, né? Podemos observar como esses movimentos foram surgindo de forma voluntária e como eles contribuíram para a formação de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? Como contribuíram para que iniciassem esse ensino profissional, esse ensino científico dos cuidados de enfermagem, do socorro a vítimas de guerra, do socorro a vítimas de catástrofes naturais. Por hoje é só, né? Um breve resumo sobre a Cruz Vermelha Brasileira, sobre esse movimento, né?
que ajuda e que ajudou tantas pessoas que estavam em sofrimento, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Leiam o material, né? O material na íntegra, que eu vou estar mandando para vocês o link. E mantenham firmes, pessoal, nesse propósito. Pessoal, vocês podem observar que o movimento da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha Brasileira, surgiu em momentos de necessidade, em momentos que as pessoas estavam necessitando de um socorro, de um auxílio, que as pessoas estavam sofrendo em guerras, em catástrofes naturais. Então, aproveitando tudo isso que nós estudamos, eu quero que vocês reflitam a respeito do momento que nós estamos passando. Uma guerra com o ser invisível, né? Mas é nesses momentos de guerra que se levantam os idealizadores, é nesse momento de guerra que levantam-se grandes ideias, é nesses momentos que levantam grandes socorristas, pessoas que têm, que se despertam, né, para o propósito de vida a qual eles vieram completar aqui nessa terra. Então, que vocês não abaixem a cabeça, que vocês deixem de procrastinar e deixar sempre para depois, sempre para amanhã, porque agora vocês já deram o primeiro passo, né? Então, não vamos parar, vamos continuar caminhando para que vocês possam estar concluindo, né, esse objetivo de vocês, que é se formar. Hoje, vamos finalizar a nossa aula com a mesma frase que começamos, né? Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações e em ações que tragam resultados. Então, que vocês possam aproveitar este momento de pandemia para pegar as ideias de vocês, os sentimentos de vocês, transformar em ações e em ações que vão trazer resultados para a sua vida. Não desistam, continuam firmes estudando, porque vocês vão colher os frutos das suas escolhas. Tenham uma boa noite, fica com Deus e até a nossa próxima aula.